Esta atividade começa a ser gravada a partir de agora para registro junto à grande loja de jurisdição da língua portuguesa, AMOR. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você concorda com a cessão de seus direitos de voz e imagem. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você também concorda automaticamente com a íntegra do que dispõe a Lei Geral de Dados do Governo Federal. Sejam bem-vindos. Declaração da missão da Ordem Rosa Cruz. A antiga e mística Ordem Rosa Crucis é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual e dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. A abordagem utilizada nesta palestra é referente ao estudo, à pesquisa e às experiências vivenciadas pelo palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz, AMOR. Instruções para um fórum produtivo. As perguntas ou comentários poderão ser feitas ao final em no máximo 3 minutos. As perguntas deverão ser objetivas e relacionadas ao tema abordado. Educação e bom senso em primeiro lugar. O nosso palestrante de hoje, do nosso ciclo de palestras da Loja Rosa Cruz do Distrito Federal, desse ano 3374, é o Frater Antônio de la Maria. O Frater Antônio de la Maria é administrador de empresas com especialidade em teoria de sistemas, ingressou na MORC em 1973, tendo ocupado vários cargos administrativos e ritualísticos, sempre na Loja Rosa Cruz Recife, AMOR, da qual foi mestre e mestre iniciático por 2 gestões. Também foi mestre no capítulo Rosa Cruz Boa Viagem, tendo ocupado as monitorias do Tornaus Arco Verde e capítulo Petrolina, bem como de Erins. Foi secretário da região Nordeste 1, na qual serviu também como grande conselheiro. A sinopse da nossa palestra de hoje. Sabemos que servir é um dos principais deveres do estudante Rosa Cruz. Mas a que tipo de serviço estamos nos referindo? No que consiste realmente o ato de servir? Por que nossa ordem tanto enfatiza o servir? O tema nos levará a profundas e importantes reflexões sobre o sentido do serviço, quando poderemos constatar que o servir é algo inerente à própria natureza. Ele pode, então, ser visto como um dos mais importantes elos que nos unem a tudo o que vive. Na palestra, os seguintes tópicos serão abordados: o significado da palavra servir, o que é realmente o serviço Rosa Cruz, o serviço expresso através da natureza, tudo serve, as características de um servidor. Por que eu sirvo? Quais são as minhas motivações? Serviço, humildade e anonimato. Serviço, o privilégio do aprendizado. Dat Rosa Mel Apibus. Como servir? Sugestões e dicas. Aqui os Rosa Cruzes servem realmente. Vamos, então, à nossa palestra de hoje. Servir, o maior dos privilégios. Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu quero agradecer ao Frater Delfim, nosso venerável grande conselheiro da região, e a Sorodione pela honra, pela confiança, tá? E para ver tanto... Olha, eu estou me sentindo muito bem, porque eu estou vendo, além de vocês, da região, do Organismo Afiliado, gente que eu não via há muito tempo, gente que eu não via há pouco tempo, mas que faz falta, né? Mas vamos lá. Primeiro, quero pedir desculpas por esse papo todo, mas, puxa, ver essa galera toda aqui, uma coluna que eu não via, o quê? Há 30 anos, que hoje tem 2 filhas, que uma é coluna do Organismo Afiliado, quer dizer... Aí ela aqui, né? É muito bacana, enfim, né? Chega, estou arrepiado, mas vamos lá. Bom, vou dividir minha tela aqui, momentos de forte emoção, só um momentinho aqui, só um pouco.
pouquinho. Peraí, que eu não tenho agora. Peraí, calma. Os computadores, às vezes, são meio temperamentais. Eles, às vezes, obedecem, às vezes, têm umas decisões próprias. Eu vou precisar do auxílio da mestre só para monitorar se está sendo bem visto, está tudo certo, Sora? Tá, sim. Perfeito. Pronto. Ok, então nós vamos conversar sobre um tema que é muito enigmático. Podem ter certeza disso. A gente vai fazer uma... Sim, antes de mais nada. Vamos fazer uma palestra, ok. Mas, na verdade, nós vamos fazer uma profunda, intensa, o mais intensa e mais profunda possível, reflexão sobre essa palavra, servir. Principalmente sobre o servir, o ato de servir. Nós vamos ver que o serviço é uma coisa, o servir tem uma tonalidade diferente. E por que nossa ordem enfatiza tanto servir, tem que servir, servir? Por quê? A gente... Vamos para frente, tá? Antes de mais nada, eu só quero que o computador avance o slide. O computador, pronto. Resolveu que não vai avançar o slide, mas deixa eu conversar aqui com ele. Agora, pronto. Bom, antes de entrar propriamente dito no assunto, a Sora Odione, por favor, qualquer problema, me dá um alerta aí, tá? Se sumir o som, qualquer coisa, enfim. Pode deixar. Eu não estou vendo ninguém aqui, mas eu sei que vocês estão aí. Eu coloquei esse slide aí com essa frase, que é a primeira frase do livro, A Técnica do Discípulo, do Raimundo Andria. Capítulo, na verdade, é a primeira frase do livro, que diz o seguinte: diz um mestre a seu discípulo: deves te lembrar que estás numa escola rigorosa e lidando com um mundo inteiramente diferente do teu. Por que isso está aí nesse ponto aqui? A gente, quando cruza os portais da nossa ordem, e a gente perde um pouco essa perspectiva com o correr do tempo, é normal, a gente, quando cruza os portais, nós entramos num universo que não tem nada a ver com o universo que a gente está deixando para trás. Isso é paulatino, isso não é 2 dias, isso é uma coisa, mas nós começamos a pisar num solo que é totalmente diferente, principalmente com valores diferentes. A nossa escala de valores sofre uma transmutação aos poucos. Então, nós começamos a lidar com um mundo, com valores, com grandezas, com elementos, com forças, com energias totalmente diferentes daquelas que nós vínhamos lidando antes de nos tornarmos iniciados, os iniciados e iniciadas. A gente tem que ter isso em mente em relação às ideias que vão ser apresentadas aqui, tá? Só um toque, tá bom? Vamos para frente. Primeiro, vamos ver o que quer dizer servir. Nós vamos ver que existe uma diferença entre serviço e servir. No dicionário, diz que servir é trabalhar em alguma coisa, fazer alguma tarefa, tá aí, né? Eu botei aqui duas definições, né? Trabalhar em favor de alguém. Aqui o exemplo que eu tirei lá da internet: o cardeal servia com fidelidade à igreja e ao rei. Fazia alguma coisa. Desculpe, não fala nada sobre o entorno desse serviço. E também se encarregar do funcionamento, trabalhar numa empresa. Eu sirvo a empresa tal, da tal hora, de segunda a sexta. Pronto. Isso é o que normalmente a gente tem visto como servir. Então, a gente pode definir que, nesse caso, servir é fazer alguma coisa. Exercer alguma função, ocupar o lugar de alguma função, ter algum tipo de utilidade. Então, a gente fala assim, os colaboradores da minha empresa, colaboradores da empresa que eu trabalho. Colaborador é alguém que trabalha, labora, junto com outros, colabora. Então, fazer um trabalho qualquer. E serviço é só o ato de fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. A gente, nesse caso aqui, não está... Por que se faz esse tipo de serviço? O que move a gente em direção a esse serviço? Quais são as motivações? Para onde é que nos leva esse serviço? Não tem nada a ver.
Mas será que é só isso mesmo? Só fazer alguma coisa? A gente sabe que não, né? Nós vamos ouvir agora, para começar a pensar um pouco diferente, nós vamos ouvir um áudio. Ouvir um áudio, é claro que vamos ouvir um áudio, nós não vamos. Enfim, poxa, claro, ouvir um áudio, tá certo, né, Maria? Esse áudio que vocês vão escutar agora, ele foi tirado de um vídeo do programa Presença e Harmonia, o Frater Elias Nemir. Ele abre a entrevista com esse áudio, que é exatamente sobre o servir. Eu peço a atenção de vocês, porque já nós vamos entrar naquilo que é o servir em termos Rosacrucis. Antes de ouvir, eu vou deixar um mote para reflexão rapidinho aqui. Existe uma coisa que o serviço, a palavra serviço é um substantivo, a palavra servir é um verbo. Se a gente pegar Deus, vamos fazer uma viagem aqui, Deus, como ser cósmico, tem inclusive, a gente chama o ser cósmico. Uma coisa é você imaginar que Deus seja um ser cósmico, um ser substantivo. Um ser mesmo, uma pessoa, um ente, com qualidades, com atributos. Quando você atribui uma qualidade, atribui algo a alguém, você, de certa forma, limita, porque você define alguma coisa, definir é limitar, porque se Deus é alguma coisa, ele pode não ser outra, ok? Esse é o verbo, é o serviço. Mas quando a gente pensa no ser cósmico, esse ser como verbo, ser, eu sou no ser cósmico. Tem um experimento muito bacana na nossa ordem, muda tudo. O que é o servir? Nós vamos encaixar esse servir no verbo cósmico de servir, tá? Vamos lá. Vamos ouvir esse áudio aqui com atenção, tá? Vamos lá. O servir é um dos mestres mais poderosos. Ele nos concede inúmeras graças, tão logo nos coloquemos à sua disposição. Recebemos a inspiração e a força necessárias para realizarmos as ações feitas para o bem geral. Ele nos faz conhecer a profunda alegria do trabalho realizado altruisticamente. Nossa participação no servir nos ajuda consideravelmente a desenvolver nossa compreensão e nossas faculdades potenciais. Sentimos no interior mais profundo de nós mesmos a paz, o amor que resultam de nossa harmonização com as leis divinas. O servir é uma das vias que conduzem à eterna luz da sabedoria divina. Quem é o maior? Quem é o maior? O Mestre Jesus, sentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos.
penitente. Bom, por esse áudio já deu para a gente perceber uma coisa. Não sei quanto a vocês, esse que é as reflexões que eu quero dividir, que eu estou dividindo com vocês. Que o serviço, nesse sentido, no sentido Rosa Cruz, chamemos assim, e Rosa Cruz é também um organismo afiliado, mas não é só o organismo afiliado, o serviço é muito mais algo que fala para, do e a partir do coração do que do intelecto, do que da mente. Então, esse tipo de serviço, veja que ele falou em alegria de servir, em uma série de emoções que são originárias ou são originadas pelo ato de servir. Como assim? Peraí, o servir não é fazer algum trabalho? Por exemplo, eu chego no meu filiado e eu sou da comissão de faxina. Eu faço minha faxina, guardo lá o barro, passo um pano e boto as coisas no lugar e acabou-se. É uma coisa muito objetiva. Como é que algo tão objetivo assim pode ter uma contraparte tão profundamente, não sei se emocional, mas do coração, sensível? E nós vamos ver que tem um mistério no ato de servir, no servir, não no serviço. O serviço é uma consequência, é um reflexo, é um resultado, como nós vamos ver mais adiante, mas o servir tem algo que parece que há uma energia, há uma potência, há algo muito misterioso que eu pelo menos não sou capaz de conceber com a mente, mas com o coração sim, que nos une a toda a criação. Vê só, vamos aprofundar um pouquinho mais com um poema da Gabriela Mistral. Muita gente conhece, não está todo o poema aí, mas vamos só ler rapidinho isso aqui. Vejam o que ela diz sobre alegria de servir. Diz assim, alegria de servir? Não, eu sirvo e quero o meu no fim do mês e acabou-se, né? Ok, meus elogios e vou para casa. Não é bem assim. Olha só o que ela diz. Toda a natureza é um desejo de serviço. Desejo. Serve a nuvem, serve o vento, servem os vales. Onde haja uma árvore que plantar, planta tu. Onde haja um erro que emendar, emenda-o tu. Onde haja um esforço que todos evitam, aceita-o tu. Sê aquele que afasta a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades de um problema. Existe a alegria de ser são, a alegria de ser justo. Mas existe, sobretudo, a formosa, a imensa alegria de servir. Quando eu li isso aí, eu digo, como assim alegria de servir? Aí a gente nota, todos vocês sabem, sentiram e sentem isso, e quando a gente serve desse jeito, sem perguntar nada, sem questionar nada, sem cobrar nada, algo acontece dentro da gente. Uma alegria, é um cálido contentamento, é um calor gostoso que vem a partir do coração e você se sente unido àquilo tudo, até àqueles que você está servindo, tá? Vamos ver um slide aqui. Pronto, esse aqui. Esse aqui é um slide que dá a impressão que é só para ficar bonito aqui essas fotos, mas não.
Ela falou da natureza serve. Veja só. Veja se vocês concordam com esse sentimento, mais que um pensamento, é um sentimento. Então, um passarinho, vocês estão vendo um passarinho cantando ali bonito. Por que um passarinho canta? Ele tem um impulso interior, a gente chama de instinto de cantar. Mas de onde é que vem? Qual é a origem desse instinto que faz com que ele cante de manhã? Aqui, no lado de onde eu moro, aqui tem como é que chama? Um negócio de plantar, cultivar plantas para vender, não sei como é que chama, tem um nomezinho que esqueço agora, não vem ao caso. Mas é um terrenão, então tem muitas árvores, planta à vontade, de manhã é uma passarinhada cantando, eu acordo com aquilo no ouvido, que coisa bonita. Por que esses seres, eles dão tanta beleza para a gente, tanta harmonia, tanto contentamento, a gente começar o dia assim? Por quê? Pela mesma razão que uma árvore frutífera dá os frutos para a gente, dá um laranjal, é isso que é laranja, né? Pela mesma razão que uma paisagem dessa, nós temos água, temos o céu, oxigênio, tudo, pela mesma razão de que flores dão não só beleza, mas perfume. E aí, em cima de, pela mesma razão do que um caminho dá para a gente a direção de um lugar para o outro. Isso eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo entender onde que se quer chegar. Objetivamente, e aí que está o negócio, não é uma coisa objetiva, é uma coisa do coração. Uma flor, quando dá uma rosa, quando dá o perfume dela, ela está servindo a um propósito maior do que ela mesma. Vocês já viram, por exemplo, o sol sai todo dia de manhã, né? Ele sai lá, né, no leste, né? Faz aquela curva, né? Desce. A gente sabe que a Terra é plana, né? Então ele faz assim, vai lá para baixo. Estou brincando, pelo amor de Deus, hein? O que acontece? Vocês já notaram uma coisa interessante sobre o Sol? Ele brilha sobre todas as pessoas. Todo mundo. Ele não brilha só sobre os rosa-cruzes, ou sobre os bonzinhos, sobre os bons, sobre aqueles que estão... O Sol brilha sobre só os que estão em harmonia. Ele brilha sobre toda a humanidade. Ele não faz distinção, ele serve dessa maneira. Eu tomei um choque quando eu percebi isso uma vez, né? Digo, puxa, uma árvore frutífera. Eu vou ser chocante agora de propósito, só para a gente... uma árvore frutífera dá fruta para ela, para uma criancinha, ok? E para um estuprador de criancinhas. Já pensaram nisso? Como a natureza serve? A natureza serve de maneira extremamente, amplamente, cosmicamente impessoal. Claro que existe uma lei de causa e efeito, não vamos entrar nesse mistério aqui agora. Se vocês escutarem algum barulho, não se preocupe, quem são minhas gatinhas tentando arrombar a porta aqui, não se preocupe não, elas de vez em quando querem participar da live, mas deixa elas lá fora, tá? Se alguém escutou algum... O que acontece? A natureza serve porque é inerente ao cósmico que se expressa por meio da natureza servir. Não é fazer algum trabalho, é servir. A gente vai ver já que quando se varre o governo afilhado, a gente está fazendo uma tarefa, mas é mais do que isso, nós estamos servindo, é outra coisa. Então, parece que o Deus do nosso coração se expressa através da natureza nisso, dando, servindo, oferecendo harmonia, oferecendo condições, oferecendo beleza, oferecendo contentamento. Será que quando nós nos enquadrarmos nesse tipo de serviço, nós apreendermos, mais do que aprendermos, a gente apreender o sentido desse serviço e passar a servir com esse coração, os nossos gestos serem um veículo desse ser que se manifesta, será que nós não vamos nos integrar nessa vida cósmica a qual todos esses seres estão integrados? Já pensaram nisso? Que o ato de servir pode ser muito mais, e é muito mais do que uma formalidade, do que o cumprimento de normas.
o servir, como o Frater Elias falou, a natureza do que ele falou, o poema da poetisa lá, e a gente vê ao nosso redor, é uma maneira de nós nos integrarmos de uma forma muito íntima com o cósmico, com a natureza, com o ser cósmico. Já pensaram nisso? Esse é o mote para a reflexão que eu deixo para vocês, tá? Vamos para frente agora. É muito sério isso, porque a gente serve, às vezes, nós vamos ver já uma historinha, por outros motivos que não essa impessoalidade. Vamos lá. E aí nós vamos botar o pé no chão um pouquinho. Vamos botar um pé no chão. E aí nós vamos para organismos afiliados, tá? Características de um servidor. Obviamente que isso aqui é um ideal, né? Enfim. São 3 as características. Primeiro, um triângulo. Existe o elemento participação, você participar. Participar é fazer parte de, tomar parte em. O segundo é envolvimento, você já é um pouquinho mais do que participar. Você participa com um certo grau de responsabilidade. E o terceiro, esse só, é o comprometimento, você se compromete. Nós vamos ver, né, os 3 juntos. Claro que é um degrau, na verdade isso devia ser uma escada, não um triângulo, mas tudo bem, vamos para frente. Rapidamente, vamos ver um por um. Um servidor, está aqui o texto, e aí nós estamos falando de servidor, de organismo afiliado, mesmo da ordem Rosa Cruz, não só de organismo afiliado, a ordem como um todo. É um executivo, alguém que faz alguma coisa Rosa Cruz. Então, ele deve ser um canal da manifestação do cósmico. Se lembra que a gente acabou de ver esse ser cósmico que é impessoal, que distribui, que faz as coisas pelo prazer de fazer, de ver a harmonia se manifestar? Esse é o canal de manifestação do cósmico no dia a dia do organismo afiliado do mundo. Primeiro, participar. A gente sabe que a gente não assiste uma convocação ritualística, a gente participa de uma convocação ritualística. Participar é você ir lá, estar presente, você agir, você vai. Ok? Você chega na convocação, assiste, se credencia, tal. Toma um cafezinho, vai para a convocação, faz lá todos o que é necessário para participar. Okay? É uma ação concreta, objetiva, como diz o texto. Você está presente. Você é coadjuvante, você é participante da ação. A gente não está ali assistindo como a gente vê uma série de televisão. Na Netflix, você não participa, você assiste. Não tem nada a ver com Netflix. Tá? Então, não há serviço real, legítimo, sem plena e consciente participação. Tem que ter consciência do que você está fazendo. Segundo, envolvimento. É um pouquinho mais. Você participa com já alguma responsabilidade, com consciência de participação. E aí, veja o que acontece. Você cria vínculos, você cria raízes, você se envolve você tem responsabilidades. Por exemplo, participar somos todos nós, os membros que vão participando da convocação, participamos dessa palestra, etc. Mas envolvimento é o cabo que aceita uma função. Por mais ser uma comissão de recepção ou capelão, você aceita uma função, você se envolve. Um capelão, um guardião, ele não vai chegar no templo esbaforido de qualquer jeito, ele tem que chegar com antecedência, tem que ensaiar, ele tem que saber o que ele está fazendo, tem que ler um texto, decorar às vezes, ele tem que ter uma roupa que tem que ser feita de acordo, não é como ele quer, né? Então, você já se envolve mais com aquilo que você só participava. E terceiro, esse aqui é o punk, como a gente chama, é o comprometimento. Um comprometimento, um compromisso é uma aliança. Quando a gente casa, né, não sei ainda como é que... Mas, enfim, em condições normais, temperatura e pressão, você estabelece de alguma forma um compromisso com outra pessoa. Esse compromisso é envolvimento, participação, mais algo que é intangível, que vem do teu coração. É uma aliança. Você se responsabiliza por aquilo que você está fazendo. Isso é comprometimento. Então, imagina só a Sor Dione, o nível de coisa, estou falando ela um exemplo, como todos nós, né? Estou usando só como exemplo. O nível de comprometimento que ela deve ter, né? Para organizar tudo, para chegar na hora, para abrir a sala, para deixar tudo bacaninha no grande afiliado, para decidir as coisas,
para escolher a equipe, tudo. Veja só que a aliança que nós estamos fazendo ao nos comprometermos com nossa ordem. Então, comprometer, você, mais do que participar, mais do que se envolver, você se torna o próprio processo, você se torna o próprio serviço. O servidor e o serviço são um só. Esse é o ideal. Vamos para frente. Tão importante esse terceiro aí que a gente bota um... Tá? Vamos lá. E aí nós vamos... vou contar uma historinha bem rápida para vocês agora sobre os motivos que fazem com que a gente sirva. A gente viu o que é, né? A gente pode chegar ao ponto de nos comprometermos, como você vai aceitar uma função muito elevada, tal. Por que a gente faz isso? Uma historinha sobre um rei que encontrou um mestre. Dizem que isso foi verdade, eu não sei. Mas na China tinha um imperador lá, na China. Esse imperador adorava budismo, ele era budista e tal, e ele tinha construído centenas de mosteiros, milhares de templos, tinha feito um monte de coisa, e soube um dia que um grande mestre budista, um cara chamado Bodhidharma, estava passando pela propriedade lá, pelo reino dele. E ele soube disso e falou, não, Bodhidharma, eu quero conversar com ele, vão lá e chamem ele, convidem ele para vir aqui, eu faço questão de conversar com ele, eu quero trocar uma ideia com ele. O grande Bodhidharma foram lá, os tal. Claro, o Bodhidharma aceitou, chegou lá no reino dele, 1000 rapapés e reverências e sinos e tambores e trombetas e tal, e um chazinho lá tal, e o imperador chegou para o Bodhidharma e falou, venerável mestre, na qualidade de imperador de todo esse reino aqui, eu fundei milhares de mosteiros, centenas de milhares de monges hoje vivem às minhas expensas nos mosteiros que eu patrocino. Eu implantei milhares de templos budistas pela China toda. Eu traduzi todos os textos budistas, todo o cânone budista eu traduzi para a nossa língua. Hoje o budismo é a religião oficial do Estado, porque respira budismo. Venerável mestre, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Quais são meus méritos? Majestade, mérito nenhum. Como assim? Mérito nenhum? Eu fiz tudo isso. Tive esse trabalheira. Gastei um dinheiro muito grande. Me esfalfei para fazer isso tudo aqui. E eu não tenho nenhum mérito. Não, majestade. Mérito nenhum. Oxê! Esse imperador devia ter morado no Nordeste, né? Esse cara tá pensando... Quem você acha que é? E o Bodhidharma levantou, olhou para ele e falou, eu não sei, majestade. E foi-se embora. Essa historinha ilustra algo que é uma armadilha, nós vamos ver mais à frente numa gravura, numa figura, que é a armadilha do ego no serviço Rosa Cruz. E é muito comum, nós somos seres humanos, é normal que a gente tropece e caia. Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente sempre se questionar. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O que me motiva? É o serviço impessoal? É o serviço anônimo? Nós vamos ver já sobre anonimato. É o servir pelo servir? É o servir? Ou são os méritos que vêm para o serviço? Eu quero ver a coisa bem feita pelo prazer de ver a coisa bem feita ou quero aplauso? Eu quero produzir uma coisa pelo prazer de ver os fratres usufruindo daquilo, sem ninguém nem precisa saber quem foi que fez, ou eu quero que todo mundo me elogie? Essa é uma armadilha comum que a gente está sujeito a cada passo na senda. Isso não é nada, não, isso é normal, é nossa natureza. São as armadilhas do ego que quer existir. E parece, olha só uma coisa interessante, que no serviço impessoal o ego,
aquele ser que quer ser o melhor de todo mundo, ele parece que vai se dissolvendo. Isso dói. Isso não é fácil. Não é fácil, não. Mas é preciso que a gente fique atento. E aí vem uma outra ideia, um outro mote para reflexão, um outro passo. Humildade e anonimato. Claro que não dá para ser anônimo. Muitas circunstâncias. Imaginem só como é que o nosso imperador vai fazer as coisas anonimamente. Não pode, ele tem que assinar as coisas, tem que dizer as coisas, participar, enfim. Mas vocês já notaram os imperadores? Eu não tive a honra de conviver com o Frater Spencer Lewis e nem o Ralph Lewis. Eu acho que ninguém aqui... Não, quando entrei na ordem, o Frater Ralph Lewis era o imperator, mas eu, obviamente, nunca tive a honra de vê-lo. Mas uma coisa que era notória, e nos dois depois foi, no Frater Christian, isso era muito forte, e no Frater Cláudio também, eles fazem o que tem que fazer e saem de cena, deixa o fluxo do servir continuar. Eles não ficam querendo, não ficam. Então, esse tipo de anonimato, fazer o trabalho e se retirar. A humildade tem muita coisa a ver com isso. Essa foto aí eu achei bacana, porque à esquerda vocês estão vendo aí alguém com uma sementinha. A semente, ela é colocada dentro da terra, tapa, né, fica no escuro, na solidão, no escuro, esperando que algo dentro dela aconteça, que uma força interior faça com que ela nasça para aquilo que é a própria natureza dela. E vocês podem ver que a plantinha vai crescendo e vai dando os frutos. Não tem trombeta, não tem bandeiras, não tem tambores, não tem nada disso. Ela simplesmente faz o serviço, ela serve. Vocês já pensaram, por exemplo, que a maior floresta do mundo, eu não sei se é a floresta amazônica, eu não sei, mas a maior floresta do mundo, todas as árvores já estiveram todas, sem exceção, dentro da terra, enterradinhas lá. Humildade, a humildade é isso aí, humildade não, eu sou humilde, coitadinho de mim. Uma vez, há muito tempo, eu sou humilde, os mestres preferem os humildes, mas eu sou humilde, pronto, essa é a armadilha do ego que a gente está falando, né? Então, a humildade é isso, é como os oficiais demonstram, eles fazem o trabalho e se retiram. Né? Ninguém fica... Eu acho que deu para sentir o que a gente quer dizer. E aí nós vamos ver aqui, em relação a isso, o que um frater... Eu não sei se ele ainda está na loja Lisboa, o Abdul Kadre. Eu gosto muito dos escritos desse frater, ele tem um livro que inclusive ele disponibilizou de graça na internet, em PDF, chamado Acima do Dó Central. É um livro de poemas e textos fantásticos. Ele parece que está na loja Lisboa ainda, não sei. E ele diz o seguinte num texto dele, olha só, sobre o serviço, o servir. É minha convicção que a generalidade de todos nós, ou seja, todo mundo entende perfeitamente que mestre é apenas privilégio na aprendizagem, ou seja, mestre é quem aprende, e ele tem que estar consciente de que isso é um privilégio para ele aprender. Mestre, que eu quero dizer, não é mestre ou afilhado, também é, mas é aquele que que tem consciência do que é o real servir e serve. Isso é privilégio na aprendizagem. E tudo mais é gosto no serviço, você gostar do que faz. Que se quer o serviço tão pessoal quanto possível, a humildade e anonimato, porque do contrário seria o mestre servir-se e não servir ele e os seus iguais para o bem da obra. Ele sintetizou de maneira magistral isso aí. O que é o servir? A maestria que advém com o ato de servir. E aí tem um frater bem conhecido que escreveu outra coisa, que é isso aqui. As flores que não recebem um impulso polinizador murcham e morrem sem cumprir sua missão. Conhecido o nosso grande mestre, né, do país de língua portuguesa, Hélio de Moraes e Marques.
Olha o que ele diz, gente. As flores que não recebem o impulso polinizador... Peraí. A flor precisa receber um impulso? Sim. E esse impulso vem de fora. A flor, ela não cumpre o seu desiderato, a sua missão, se não receber um impulso que vem de fora, que vai polinizar ela. Então, se ela não recebe, ela murcha e morre, não cumpre sua missão. Gente, se a gente trocar o termo as flores por os organismos afilhados, olha só o que acontece. Os organismos afilhados que não recebem o impulso polinizador, aquele que vai dar a condição para esse organismo afilhado cumprir sua missão, murcham e morrem sem cumprir sua missão. Veja, recebe o impulso polinizador de fora. De quem eles recebem? Quem é que dá o impulso polinizador para os organismos afilhados? Nós vamos ver já quem é que dá isso para as flores. Mas, se não forem esses agentes, tem um monte aqui agora reunidos, tá? Se não forem esses, mais que participar, mais que se envolver, se responsabilizar pelo serviço que é feito na Rosa Cruz, a flor vai murchar e vai morrer, não vai cumprir a missão dela. Aí tem essa gravura que tem tudo a ver com o que foi dito. Essa gravura tem uma edição de um Rosa Cruz recente, eu devia ter colocado aqui, né? Falha minha. Que tem um artigo sobre essa gravura. Essa gravura é um texto de Robert Flood, um grande Rosa Cruz do passado, que está escrito aí, Dat Rosa Melapibus, a rosa dá o mel às abelhas. Então a gente vamos rapidamente, não vamos nos aprofundar no simbolismo esotérico, etc, não. Mas veja, a gente está vendo duas abelhinhas lá, uma colmeia direita e uma rosa imensa, e está cheio de simbolismo, o número de pétalas da rosa, o número de círculos que tem no centro da rosa, existe o símbolo do planeta Vênus, para quem gosta de simbolismo astrológico aí, enfim, não vamos entrar nisso, mas o fato é o seguinte, a rosa dá o mel para as abelhas, ou seja, nós conhecemos bem o que é a rosa da nossa ordem, como é que ela se manifesta, o que ela representa no centro da cruz. E ela não cumpre a missão dela se não forem as abelhas. Se lembra do impulso polinizador? Quem são as abelhas? O que são essas abelhas? Claro que essa pergunta já foi respondida por todo mundo aqui, né? Então, é da natureza das abelhas fazer esse trabalho. E é da natureza da rosa se oferecer para que as abelhas façam esse trabalho. Olha que simbolismo fantástico tem aí. Ali à esquerda, vocês estão vendo ali, um quadrado ali, né? Aquilo ali é um conjunto de teias de aranha. Se lembra das armadilhas que a gente fica preso de vez em quando e bem longe da missão da gente? Lá longe. É isso aí. Eu exorto a vocês que procurem, eu realmente falhei em não botar aqui qual é o nome. Foi um Rosa Cruz desses passados aí, que tem um artigo excelente, e a capa, inclusive, é essa figura. Procurem, que vai ser fonte de profundas reflexões. Vamos botar o pé no chão mais um pouquinho, é como se a gente não tivesse o pé no chão até agora, né? Brincadeira, né? Claro que nós, obviamente, né? Assim como ensina embaixo. Vamos para frente. Como é que a gente pode servir no organismo afilhado? Alguns conselhos, algumas dicas, não sei se, não sou ninguém para dar conselho, mas compartilhar alguns sentimentos ideias, sentimentos que vêm a gente. Olha só alguns, cada um tem aí um monte. Se oferecer para fazer algo. Imagina, chega no organismo afilhado, cumprimenta a galera, tudo bem, pessoal, quando voltar às atividades presenciais, vá para a cantina ou para a cozinha e pergunta, sorores ou frates, quem estiver lá, garanto a vocês que não vai ficar sem resposta.
E a resposta dificilmente vai ser, não tem nada não, frater, pode tomar seu cafezinho. Não, mas... Tá, tem uma louça para lavar. Por favor, enxugue e guarde também. É uma oportunidade de servir isso. Eu até iria mais adiante nesse conselho. Não pergunte se tem alguma coisa a fazer. Vá lá, veja o que tem que fazer e faça. Tem lixo, está cheio de lixo. Pega o lixo, jogue fora lá, bem bonitinho. Aqui então, a pessoa que veio varrer não veio, não varreu. Pega a vassoura, varre você. Se lembra lá do poema? Se tem alguma coisa difícil, complicada para fazer, faz você. Nós estamos entre Rosa Cruzes, isso se lembra lá do primeiro slide, nós estamos pisando agora num terreno todo, vamos dizer, em valores que não são mais aqueles que, não é a minha obrigação, eu não sou pago para isso, a minha função não permite que eu faça isso, veja só. Ocupar cargos. Gente, é cósmico quando alguém chega para a gente, um oficial chega no começo da gestão, ou antes, né, um mestre auxiliar diz, olha, frater, o Soro, eu estou pensando em você para ser o meu guardião externo. Você toparia? Obviamente que você tem que dizer sim, se não for criar problemas. Isso é uma coisa óbvia, né? Ninguém vai... Isso seria inconsequência você não poder assumir uma função e dizer que pode, porque estaria problemas para o governo afiliado. Mas se você puder, diga sim. Diga sim. Agora, diga sim com aquele rei lá, com o rei da parábola budista, da historinha budista em mente. Eu vou contar um incidente para vocês que aconteceu há muito tempo, quero dividir com vocês. É um incidente, não foi incidente, foi um acontecimento no afiliado, mas que marcou para momentos como esse aqui. Frater, eu estou preparando a minha gestão e estou convidando já alguns fracionistas que eu acho que tem perfil bom para ser oficiais ritualísticos, e eu queria lhe oferecer a função de guardião externo. Eu acho que o Frater tem postura, eu acho que... Frater, é o seguinte, eu gostaria muito de aceitar, mas o guardião externo recebeu os fracionadores, dá avental. Eu acho que eu tenho qualificação para alguma coisa maior. Por exemplo, capelão, representante de Deus, o homem do livro, a pessoa que lê o mito da criação para o ser. Nunca ouvi. Quiser me convidar para capelão, porque guardião, eu acho que eu vou ser subutilizado, tem que ser uma coisa mais nobre. Isso aconteceu, fracionadores, isso aconteceu. A pessoa em questão já recebeu as recompensas que queria, enfim, não vamos nem tocar nesse assunto. Mas se o cósmico diz assim, olha, estou precisando para a gente da comissão de manutenção, eu acho que você tem o perfil. Top, Sora, vamos lá. Claro, vou repetir, só se você não for causar problemas para você ou por uma pirada. Mas ocupar cargos, quando e não devia nem botar ocupar cargos, quando lhe for oferecido um cargo, isso é cósmico, isso é código, comissão, qualquer coisa que você... Trabalho voluntário. Olha, a humanidade está precisando muito de gente que dê um pouco do seu tempo para ajudar em alguma coisa, qualquer coisa. Aqui em Recife tem uma Célia Fernandina de Oliveira, ela está com 93 anos, agora ela está sem condição. Mas até o 91, toda semana ela dava um plantão, a coluna dela é assim, ela anda toda curvadinha, com uma bengalinha assim, e ela não tem o olho esquerdo, sofreu um acidente e tem uma prótese. Com 91 anos, ela ia toda semana, dá 4 horas por semana, de trabalho voluntário no IMIP, que é um hospital aqui que tem, de câncer infantil. E o que ela fazia? Fuxico. As senhoras conhecem o negócio de fuxico, umas coisinhas de crochê e tal. Para quê? Para vender na lojinha do IMIP. Toda semana, durante anos. Isso é... Imagine só a energia, o amor que ela colocou ali. Então, trabalho voluntário, seja qual for, gestos de gentileza, isso, gente. Além do servir, a gente está espalhando uma energia que quando você está... Veja, gestos de gentileza, quaisquer que sejam para qualquer pessoa. Você está passando na rua, aí o cara abriu lá o portão da grade, né, do prédio e deu a ré no carro. Um exemplo.
e o portão estava aberto, ele encostou o carro para sair do carro, para fechar o portão, para voltar para o carro, para ir para o trabalho. Você está passando, não se preocupe não, deixa que eu fecho. Fecha o portão do cara, bota lá o negócio, o cara, pô, obrigado, pronto. Isso é um gesto. O que acontece? Esses gestos, eles geram uma energia dentro da gente e que se expande, é como uma luz que se acende. Isso, conceito de Solace é isso aí. Então, cada gesto de gentileza, pequenas coisas que são imperceptíveis, não se preocupe com sinos e gongos, não. Nós estamos servindo, ajudando muito essa luz da humanidade. Ações de bondade, animais. Gente, jamais percam a oportunidade de fazer uma festinha para um cachorro, para um gato que vem brincar com vocês. Está no colo de uma pessoa, um cachorrinho, sabe que negócio de cachorrinho meio doido que vem brincar? Claro, não vão botar a mão, porque você pode ter um dedo arrancado aí, para quem toca violão vai ser uma desgraça. Mas o que acontece? Se um cachorro, ou gato, ou qualquer animal olhar para você e olhar dentro de você e ver aquilo que você realmente é, ele vai ficar e vai pedir um carinho. Não perca a chance de fazer um carinho. Pergunte o nome dele. Como é o nome dele? É Duque? Duque, ô, meu amiguinho. Pronto. Pode parecer uma bobagem. Não. É aquela sementinha pequenininha que vai nascer, vai dar uma floresta. Não perca a chance de fazer isso. Ações de bondade, quaisquer que sejam. Eu vou contar um incidente que aconteceu aqui em Recife com um fráter, Ivanildo Assis, um grande fráter, foi mestre do capítulo Boa Viagem, um grande amigo. E ele me falou o seguinte, me contou isso. Ana Maria, eu estava numa noite, estava indo para casa, e estava numa situação, eu não me lembro o que era, mas a situação estava chovendo, e estava no engarrafamento, e estava passando por uma crise, eu não sei se era familiar, algum problema sério, que ele estava muito angustiado. Olha só. Aí ele parou no engarrafamento. Quando ele olhou para frente, tudo parado, chovendo, ele estava, meu Deus, como é que eu vou sair dessa, não sei o quê. Parece que alguém da família que estava gravemente doente, ele não sabia como é que ia resolver. Tinha até, parece que um perigo de vida, alguma coisa assim. Quando ele olhou para o carro da frente, ele viu que no vidro traseiro do carro da frente, tinha uma criancinha de uns 3 ou 4 anos, debruçada no vidro assim, se viu a cabeça da família assim, e estava fazendo assim para ele, olha. Gente, chega, me arrepia, o cósmico foi ali e disse, calma, olha só, a inocência, a pureza, a alegria legítima, a alegria pura, autêntica, acenando para ele como se dissesse, não esquente não, sai dessa. Imediatamente ele entendeu a mensagem e respondeu. E os dois ficaram lá no engarrafamento, um para o outro acenando, até que abriu o sinal. Mas disse que ele falou, Ana Maria, aquilo me deu um alívio, me deu uma alegria tão grande, uma criancinha acenar para ele e responder com um sorriso. Veja, é o cósmico dando chance da gente servir. Servir em pensamentos e emoções. Nunca perca também a chance de emitir um bom pensamento para a humanidade, onde você estiver. Eu li um texto outro dia, foi, eu acho que no último Fórum Rosa Cruz, que está lá na área do afiliado. Se vocês não receberem, eu recebo tudo virtual, mas não percam a chance de ver. Tem lá, tem um membro que, sobre o serviço de pensamentos, emitir pensamentos, todo dia, quando ele vai para o trabalho, ele fecha a porta do edifício, lá, o portão, né? Para e diz mentalmente, ou bem baixinho, que a paz do cósmico esteja nesta casa e com todos os que nela habitam e trabalham. Que assim seja todos os dias. Gente, isso é um serviço de um valor muito grande. Isso é um efeito acumulativo em termos de vibração. Acreditem, isso é serviço, Rosa Cruz. E tem uma frase que eu acho interessante, quando o servidor se oferece, o serviço aparece. Veja só, servidor com S maiúsculo, né? Quando o real servidor se oferece, Deus em meu coração, eu estou aqui, o que você quer que eu faça? Vai aparecer o serviço.
Uma palavra aqui, eita, nem falei com a mestre, ó, eu coloquei esse slide aí, foi uns 2 dias atrás, que eu me lembrei do sentido da gratidão no serviço, porque desculpa aí, mestre, mas eu acho que não tem problema não, ela não, enfim, no original não tinha isso não submeti a ela. Mas eu queria falar uma palavrinha, estamos no fim, sobre o valor da gratidão. Não é dizer muito obrigado. Está na moda agora dizer gratidão, gratidão, gratidão. Eu gosto muito, nada demais, claro, gratidão é um sentimento, mas eu gosto muito de dizer obrigado. Por quê? Porque quando alguém me faz alguma coisa, quando algo acontece, obrigado, o passarinho cantou lá, obrigado, passarinho, muito obrigado. Você cria um laço, se lembra? Do vínculo, da aliança, você cria uma aliança com aquilo que você está sentindo, com a origem daquilo. E você, então, tem a obrigação, isso não é uma coisa imposta, você só faz se quiser, a obrigação de passar aquele sentimento para frente. Você diz, obrigado, agora eu estou comprometido com isso que me foi, essa dádiva que me foi dada, e eu vou passar essa dádiva para frente. Para mim, pessoalmente, esse é o sentido da gratidão. Não é dizer obrigado pelo alimento, não sei o que, não. Como é que eu posso dividir essa dádiva com outros que estão precisando? Em todas as formas. E, finalmente, para encerrar, as 2 perguntas que não querem calar. A quem é que nós servimos? Ao que é que nós realmente servimos? A gente serve a humanidade. Aí essa pergunta é para Rosa Cruzes. Para Rosa Cruzes. Se tem alguém aqui que está me ouvindo que não é Rosa Cruz, pelo menos ainda não, eita, meu Deus, essa foi fogo, né? Eu sei que vai entender também, porque deve ter seus valores pessoais. Está aqui, se alguém que não é Rosa Cruz está aqui, é porque algo está movendo a pessoa para estar aqui, enfim, o participante já está aqui. Mas nós, Rosa Cruz, servimos aqui, a humanidade, ao Imperator, a nossa ordem, ao cósmico, ao Deus do nosso coração. É uma síntese para isso tudo. E a última coisa que eu queria deixar é esse sentimento inequívoco, forte, muito forte. Nós servimos a este símbolo aqui. Nós servimos a tudo que este símbolo veicula, representa, simboliza, traz, esconde, revela, mostra, nos dá, nos exige. Nós servimos a este símbolo aqui, a Rosa Cruz, que hoje é representada no plano objetivo pela nossa Ordem Rosa Cruz da Morte, mas é este símbolo aqui que sintetiza tudo o que foi dito aqui e muito mais coisas que não foram ditas. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, eu não sei nem que oração, às vezes alguém tem que puxar a tomada, eu vou interromper o compartilhamento aqui e voltar. Pronto, voltei. Ok, o que tinha a dizer é isso aí, a Sorodione agora vai abrir para a gente conversar um pouquinho, trocar uma ideia, né? Isso. Nossa, não tem nem muito obrigada que dê conta de tudo isso. Para mim foi fantástica a sua palestra, Frater Antônio, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu só queria fazer um comentário aqui. Nós temos o Frater Bedran aqui na loja, que o apelido dele é Biblioteca Ambulante. E aí ele foi lá nos alfarrábios dele e encontrou a revista. Isso, é Dat Rosa Mel Arquebus, né? É do atual Imperator, o Frater Cláudio Mazzucco. Saiu no primeiro trimestre deste ano, de 2021. Pronto, ótimo. Nossa, mestre, é muito boa. E quem quiser, também ele colocou o link do Frater Elias Nemir, né? Do Cláudio, e do Frater Kader. Ok?
Está aberta, vamos fazer o nosso fórum aqui, de abrir para o nosso fórum. Vamos começar aqui. Frater Bedran, por favor. Eu vou me permitir abrir os trabalhos, até para agradecer a bondosas palavras da nossa mestre. E, Frater Antônio de la Maria, o coração está transbordando pelo servir do Frater hoje. Além de nos explanar como o coração de um Rosa Cruz praticante, e não faço elogios vazios, seu coração há de receber isso com carinho, trouxe à tona um dos maiores anseios da minha vida. Esse é o rosacrucianismo. Uma das coisas que eu escrevo com alguma frequência num pequeno grupo de irmãos que a gente se reúne para trocar ideia no aplicativo, eu considero o grupo mais bem comportado da internet, porque só sai rosacrucianismo. É muito, muito interessante isso. São poucas pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: nós costumamos ser condescendentes conosco. Quando ocorre de nos afastarmos da senda por algum motivo, alguma pressão da vida, nós sempre temos uma desculpites, não é? Muitas vezes nós invertemos uma frase de um fundador do organismo em Belém, dos mais antigos do Brasil, que eu tive a honra de conhecer, e dizia: as pessoas dizem, eu preciso estar bem para estudar. Ele dizia: estude suas monografias para estar bem. O resto vem por acréscimo. Então, quando eu comento sobre essa condescendência que acontece com a gente, é porque a gente acaba achando que só afeta nós mesmos, não é? Eu vou parar um pouquinho. Nossa, eu acho que eu estou numa noite negra del alma, como dizia meu pai em espanhol. As lições dele eram em espanhol. E não tinha em português ainda. E essa noite negra, então, eu estou passando por um momento triste, por uma dificuldade. Sabe lá se ele identificou esse momento, né, que todo místico enfrenta e tal. E aí ele para, porque ele acha que afeta só a si mesmo. Esse é o meu ponto. Ora, quando o membro da antiga e mística ordem Rosacrucis percebe no seu coração que, quando ele está ativo, e eu não estou referindo só a mensalidades que sustenta o corpo que a alma habita da Ordem Rosa Cruz, mas a ação de servir em cada prece, em cada gesto para um gatinho, em cada criança que te sorri, que você devolve, a sua incapacidade de tratar mal um porteiro, um garçom que te serve, um colega de trabalho, porque isso vem natural do teu coração. Isso tudo afeta todo o contexto, o oceano em que você habita. Então, quando você para, você não afeta só a si mesmo. E o meu ponto, reforço, quando você tem consciência disso, é o maior reforço para a sua sustentação na senda Rosa Cruz. Esse tema, ele é extremamente caro. Desejaria que mais oficiais estivessem aqui conosco hoje para tomar essa consciência, porque a continuidade da ordem, nos momentos em que a humanidade se debruça diante de recrudescimento de extremismos, de violências, de deterioração do tecido social, como foi visto na época dos manuscritos Rosacruzes de 400 anos atrás, e agora, no início do século XXI, quando o nosso imperator Christian Bernard reemitiu mais 3, depois de 400 anos. Isso não foi acaso. A ordem se posiciona porque ela constrói e ajuda a construir o tecido da civilização no mundo através da formação dos Rosacruzes. E eu não vou me alongar mais, a não ser para dizer que agradeço profundamente as colocações. É um rosacrucianismo pleno, integrado, que foi descrito aqui, fratres e sorores. Pensem em que esse prisma de amor, ele nasce da prática da convivência, mas também pelo interesse em se voltar para a luz. Paz profunda. Frater Antônio de la Maria, muito obrigado mais uma vez. Frater, que palavras, viu? Que palavras. Obrigado pela sua participação, sempre puxa vida, realmente, o Frater conseguiu sintetizar aí o sentimento do trabalho. Obrigado. Grata, Frater Bedran.
Frater Antônio de la Maria, tem a nossa da Galícia, nossa Maria Jesus Garcia Borguenho. Existe? Ela está colocando aqui o seguinte: servir poderia ser colocar-nos nas mãos de Deus, que Ele nos coloque nos lugares onde possamos realizar algo para o bem comum? Perfeito, exatamente isso aí, exatamente isso aí. E aí tem perfeito, o pensamento dela é isso aí. Tem um detalhezinho só para a gente comentar, assim, pontuar, que é o fato de nós estamos... Eu acho que todo mundo aqui está lembrado de uma frase que eu acho que faz um pouquinho de tempo que a gente não ouve, mas ouvia muito. Fiquemos sempre atentos à sagrada luz que nos foi confiada. Eu me emociono ao ouvir isso aí, porque tem coisas, olha, enfim, mas eu me emociono mesmo. O que é esse ficar sempre atento? A gente quer assim, a sagrada luz que nos foi confiada, eu quero a sagrada luz. Ele não está dizendo para você ir lá pegar a sagrada luz que foi... Ele está dizendo para você ficar sempre atento. Exatamente é isso que a senhora Maria Jesus falou. A gente ficar sensível. Onde é que eu posso servir? Né? Então, aqui, estou chegando... Ficar atento. Claro que não é... E agora, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? Não, né? É uma maneira de dizer. Mas ter o coração sempre aberto, sem... travas, sem véus, sem preconceitos. Gente, esse negócio do preconceito é terrível. Quando a gente deixa de prestar um serviço porque a gente não concorda com um detalhe irrelevante, às vezes, que a gente está condicionado a pensar de uma maneira e se fecha essa sagrada luz que nos foi confiada. E vem o impulso cósmico dizer, olha, estou dando uma chance para você. Não, isso aqui eu não faço porque... E vai lá um monte de justificativas. Exatamente isso, Maria Jesus. Exatamente isso. Você conseguiu sintetizar e se fiquemos sempre atentos à sagrada luz que nos foi confiada. Exatamente isso. Frater de la Maria, tem muita gente aqui agradecendo, dando-lhe os parabéns, agradecendo pela palestra. Muita gente mesmo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu gostaria, senhora. Pois não, Frater Carlos Pitombeira. Professora, apenas para reforçar das palavras já ditas, é mais difícil a gente falar, mas o líder faz a coisa acontecer pelo seu exemplo. É o que o Padre de la Maria está fazendo, dando exemplo autora para que nós tenhamos uma busca seguinte, é o servir. Servir tem o servir de coração, da alma, sem interesse, sem precisar, seja pago para fazer aquilo, mas espontâneo, sem hipocrisia. Então, o líder faz as coisas acontecerem pelo seu exemplo. Essa é o que de la Maria está fazendo. Ok, Frato? Obrigado, Pitombeira. Você é suspeito. Mas é legítimo. Obrigado pela oportunidade, Sara, e parabéns pela iniciativa de ter trazido o Frater de la Maria. Eu já estava de olho nele faz tempo já, Frater. Nós combinamos já tem algum tempinho já. E ele aceitou. Agradeço muito ele ter aceito. É o Frater Bonfim do Nascimento, que está com a mão levantada. Por favor. Frater Bonfim. Boa noite, mais uma vez. Saudações aos meus irmãos e irmãs, Rosa Cruzes e martinistas. E aos que não fazem parte ainda, espero por enquanto, da nossa ordem. A gente sabe que o rosacrucianismo ele se apoia num tripé de 3 dimensões, que é o conhecimento, a devoção e o serviço. Foi muito bem apresentado aí pelo nosso Frater de la Maria.
O conhecimento não é só o conhecimento intelectual, a gente trabalha também com o conhecimento que a gente adquire através da dimensão psíquica e do empirismo, e com a finalidade de que nos traga luz para que a gente possa prestar um serviço melhor. A devoção também é um outro apoio do tripé do rosacrucianismo, que é o amor ao cósmico, né? Que se traduz na nossa ritualística, onde a gente expressa os nossos mais nobres sentimentos para com o sagrado. E tem o serviço. O serviço, a gente entende que o serviço deve ser o serviço desinteressado. É aquele que não espera recompensa e aceita qualquer que seja o resultado com naturalidade, o esperado ou não esperado. Porque o serviço é para ser feito sem objetivar nenhuma recompensa. Um outro lado do serviço Rosa Cruz é que ele, além de desinteressado, tem que ser perfeito. Isto é, como a gente não atinge a perfeição, pelo menos nessa condição em que nos encontramos, mas é a utopia Rosa Cruz, eu creio de todo buscador espiritualista, que é perseguir a perfeição. Então, o serviço tem que ser desinteressado e perfeito. E não tão perfeito, obrigatoriamente, quanto as palavras do nosso frater, Antônio de la Maria. Frater. Então, era isso que eu queria comentar. E agradecer a vocês, todos. Obrigado, Frater Bonfim. Sua presença sempre é muito bacana aqui, viu? Muito bacana, acredite nisso. Grata, Frater Bonfim. Frater Obrigado. Chiquinho, por favor. Frater Chiquinho, é seu... ok. Estou vendo. Boa noite, digno grande conselheiro, boa noite, digno mestre, boa noite, digno palestrante. Eu quero dizer, né, que eu fiquei emocionado com as colocações, com a palestra do mestre de la Maria, que tocou. E eu quero só colocar aqui, geralmente, quando eu me proponho a servir no nosso organismo afiliado, eu faço de coração, com amor, com todo o meu amor, porque eu amo a Ordem Rosa Cruz, a morte. E durante esses anos que eu tenho servido, tenho recebido muitas bênçãos, e os ensinamentos da Ordem Rosa Cruz transformou a minha vida. Então, sou um eterno grato à antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Eu sou eternamente grato, e por isso eu sirvo com amor. Só isso. Muito obrigado. Obrigado, Frater de la Maria, obrigado, Frater Sorores, boa noite. Paz profunda. Vou me permitir quebrar o protocolo para assegurar a veracidade das palavras desse irmão querido, uma das colunas a servir a ordem desde que eu ingressei na loja Rosa Cruz Distrito Federal. Sempre nós, Frater Chiquinho. Paz profunda. Obrigado, Frater Antônio. E acho que você ingressou depois de mim, Frater Bedran, porque eu já acompanho o Frater Chiquinho já tem muito mais tempo. E ele começou a servir antes de mim. Então... Nosso grande conselheiro também sabe disso. Isso é Gostaria de falar dar só fazer um breve comentário, que eu espero não ser tão extenso. Como o Frater de la Maria falou, a gente, quando ingressa na ordem, não é por acaso. E quando nós começamos a servir a ordem através de um organismo afiliado, nas mais diversas funções, também não é por acaso. E isso sempre deve ser levado em consideração. Por exemplo,
nós sabemos que durante o desenvolvimento de uma atividade, ao longo do tempo em que nós estamos servindo, nós enfrentamos muitas dificuldades, enfrentamos muitos entraves, às vezes até desarmonias no organismo afiliado. Nós sabemos, nós estamos falando aqui do ponto de vista positivo, mas nós temos que ter a consciência de que nos organismos afiliados existem muitas provações para os oficiais, e isso é também um ponto que contribui para o nosso desenvolvimento, a capacidade da gente tolerar, a gente desenvolve a tolerância, desenvolve uma série de outros requisitos. Daí porque, muitas vezes, um trabalho no organismo afiliado, ele contribui muito para o aperfeiçoamento do membro, porque ele nos dá a possibilidade de nós nos desenvolvermos de alguma forma, quer seja a tolerância, quer seja a capacidade de planejar, como você falou. A mestre aí, ela está se desenvolvendo de diversas formas, ela está lidando com a parte administrativa, com as lives, etc. Enfim, é um aperfeiçoamento muito grande e em pouco tempo, entende? E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que nós sempre temos o apoio dos nossos mestres. Ninguém é mestre, ninguém é colaborador de um organismo afiliado se ele não tiver uma certa sintonia com a nossa egrégora. Eu sempre gosto de falar isso. Por quê? Porque nós fazemos o nosso trabalho físico, o nosso trabalho psíquico, mas nós estamos sendo apoiados invisivelmente por aqueles que regem a nossa ordem. Entende? Então, essa sintonia é fundamental, porque as dificuldades, as provações, elas vêm. E se nós não tivermos essa sintonia com o objetivo de estarmos sempre ali trabalhando com as nossas forças invisíveis, a gente não aguenta muitas vezes. Entende? Isso todos os oficiais, não estou falando nenhuma novidade, todos os oficiais que têm experiência em organismo afiliado já experimentaram isso. Por isso que uma coisa que eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, é que os oficiais administrativos, em todas as instâncias, eles têm que ter um cuidado muito grande com a parte interior. Eles têm que estar todo o tempo se nutrindo, porque senão, em virtude das várias dificuldades que surgem no organismo do ponto de vista administrativo, esses oficiais, com o passar do tempo, eles tendem a ver o organismo afiliado e a ordem como uma sucessão total de problemas, entende? E muitas vezes eles deixam de perceber por que eles estão ali e sabe, perdem esse liame com a parte da harmonia, com a egrégora, e não veem mais sentido, muitas vezes, em continuar trabalhando naquela parte administrativa e acabam pedindo para sair, deixam a função, entende? Então, eu sempre falo, quando o oficial administrativo, o pessoal que está aqui na loja Distrito Federal já sabe disso, que eu já falei várias vezes, mas eu estou falando porque, com certeza, tem outros oficiais administrativos participando da nossa live.
Eu sempre falo, quando o oficial administrativo tiver oportunidade, ele tem de participar das convocações, das iniciações, não descuidar o seu período de sânctito, porque isso aí é que vai dar o sentido para que ele enfrente e ele supere os problemas que, porventura, eles acabam por se confrontar, entende? E se a pessoa não tiver essa segurança interna, ele sucumbe, porque todos nós sabemos que o organismo afiliado não é um mar de rosas, todo mundo sabe disso. Nós falamos aqui de uma parte, mas tem a outra parte, que são os desafios, as desavenças, muitas vezes. Todos nós que trabalhamos em organismos afiliados, a gente sabe disso, não estou falando nenhuma novidade. E para a gente poder superar isso, nós temos que ter um norte, temos que saber o porquê que nós estamos fazendo, porquê que nós estamos ali tentando servir da nossa colaboração para o bem da ordem, em última instância, e para o bem dos que estão bem próximos de nós, que são os fráteres e sorores, né? Eu vou parar por aqui, que senão eu vou falar a noite inteira, entende? Então, eu só queria dar essa colaboração e que a gente fique atento, porque servir é ótimo, a gente sabe disso, todos nós temos experiência, nós sabemos o quanto servir traz uma força extra para cada um de nós. Todos nós sabemos. Parece que a gente, muita gente diz, porque você está numa função, parece que você fica imune a diversas coisas. Não é isso. É que o fato de você estar servindo faz com que você realmente desenvolva uma outra energia. E essa energia, muitas vezes, contribui para você realmente ultrapassar muitas dificuldades, entende? Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, quer seja no organismo afiliado, quer seja nos trabalhos online, como esse aqui. Um trabalho desse aqui, quantas coisas boas trazem para todos aqueles que estão aqui sintonizados, dá um reforço interior para cada um de nós. Então, eu vou parar por aqui, senão eu me delongo demais, e o palestrante, parabéns, é o Frate Antônio Della Maria, não sou eu. Frate, parabéns, obrigado pela oportunidade de estar presente aqui e obrigado pelos ensinamentos aí que você passou para todos nós. Imensa, imensa gratidão. Obrigado, Frater. Foi uma honra ter o Frater aqui, viu? Não, o grande conselheiro aqui presente na live. Obrigado. Próximo Reproar, acho que nós vamos chamar o Frater Antônio Della Maria para fazer essa apresentação. Eu não sei se alguém mais quer fazer algum comentário. Muita gente escrevendo aqui, agradecendo ainda, viu, Frater Antônio Della Maria? A Sora de Pirenópolis, aparece aqui como Eteres Yoga, ela fala que servir é a nossa meta, Deus nos serve através de toda a natureza que nos oferece, e nós estamos aqui para aprender a nos harmonizar com o cósmico e servir a humanidade. Gratidão pelo tema, muito feliz. Olha, só uma coisinha que ela falou aí, Deus nos serve através que coisa bacana, exatamente isso aí. Veja, Deus nos serve através de toda a natureza. O cósmico nos serve através da natureza. Como é que a gente vai retribuir, né? É isso aí. Se ninguém tiver mais nada. Gratidão, mestre Della Maria, gratidão.
Acho que não tem mais ninguém, não. Frátero Della Maria, você quer fazer suas considerações finais aí? Não, eu só quero agradecer muito ao Frátero José Delfim pela presença honrosa, a presença do grande conselheiro aqui, né? É importante isso, né? E a Sora Dione dá os parabéns para ela pelas iniciativas, pelo trabalho. Pense numa mulher para fazer as coisas direitinho, viu? Meu Deus do céu, viu? Os bastidores, é tudo para aqui, para ali, para tudo. Olha, parabéns, Sora. E eu fiquei muito, muito honrado de participar e muito feliz de encontrar tanta gente bacana, gente que eu não via não digo encarnações, mas já chega perto disso. Enfim, olha ali quem está ali, a Columbinha. Olha ali. Não, essa é a mais nova, é a Mariana. A Columbinha que vai ser Columba. Meu tesouro. Gente, cadê o tchau dela agora? Muito bem. Cuida da tua mamãe, que ela é uma pessoa especial, viu? Oi, Frater. Oi lá, olha que coisa bacana. Desde pequenininhas, igual a mamãe, gostam demais da Ordem Rosa Cruz, das reuniões da lá. Aqui a Columba, Frátero Della Maria. Essa é a Columbinha. Oi, Luísa. Essa é a nossa Columba, a Luísa. Luísa, eu conheci tua mãe, ela era maior que você, mas ela não era tão grande quanto é hoje, não, viu? Faz tempo. Ô, Columba, você está no OGG? Está. Ai, olha, OGG, estude aquelas monografias, à medida do possível, quando voltar às reuniões, a parte presencial, vá para o OGG. Se a OGG não tiver alguma afiliada, diga, mestre, queremos OGG aqui, que é uma coisa muito importante, muito bacana, tá? A OGG, Columbinha, eu acho até que ela tem uma grande contribuição a dar para a Ordem Rosa Cruz, viu? Acredita em mim. Tá? Adorei ver você. Paz profunda. Tchau, tchau. Mais profunda. Profunda. Sheila, leva um abraço para seu pai, Sheila. Ele está aqui. Ele está aqui, ele só não está aparecendo, Frátero Carlos. Eu falei com ele, ele entrou, o Frátero Della Maria, ele está muito emocionado também de ver o senhor. Um abração forte nele, tá? Eu não esqueço nem as esculturas, é um grande escultor ele, viu? Isso. Artista fantástico. Você está vendo, Frátero Antônio Della Maria, que nós estamos importando gente, né? Olha, eu agora... Nós estamos fazendo as aquisições aqui. A melhor coisa que aconteceu agora foi aparecer a Columbinha ali, dando paz profunda para a gente, e a pequenininha que vai ser Columba. Olha, adorei, viu? Essa reunião aqui foi perfeita. Não tem preço, né? Não tem preço. Da nossa OGG. Eu queria, então, pessoal, eu queria agradecer a todos a presença. Nós tivemos 70 pessoas, Frátero Antônio Della Maria. Nossa. Vendo a sua palestra. Eu queria agradecer demais a sua disponibilidade, toda a atenção que você dispensou para a gente. Você, inclusive, participou de um fórum, né? Fez uma discussão com a gente sobre o poder do silêncio interior. E apareça mais vezes, você será muito bem-vindo. E nós Amanhã vamos chamá-los mais vezes. Tá? Amanhã teremos outro fórum. Isso. Nós temos um fórum virtual. E a OGG, a gente também está com a atividade da OGG. Aos domingos, segundo domingo de cada mês. Estamos juntando a criançada aqui. Gente, muito obrigada. Paz profunda a todos. Atentem à programação da nossa loja, que o tema amanhã é Auxílio Cósmico e o texto base é de Ralph Maxwell Lewis. E passeia pelos ensinamentos da Rosa Cruzes quase que de ponta a ponta. Boa noite a todos, obrigado, até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, paz profunda. Boa noite, Sora Maria. Boa noite. Paz profunda. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até breve.
Até já. Encerrar a gravação. Digno mestre, podemos fechar a sala. Vou encerrar a gravação.